Olá pessoal, tudo bem? Nelson Fuirini, canal do YouTube. Pessoal, teve muita gente discutindo, para a gente gravar uma aula aqui sobre o tratamento da paralisia facial periférica usando eletrohemifototerapia. Então é uma discussão muito grande, é uma coisa que está meio jogada. Tem gente que fala uma coisa, fala outra, e a coisa também é distorcida. Então nós resolvemos montar essa aula, mas fazer um esclarecimento e dar a minha proposta de conduta terapêutica em paralisia facial periférica de Bell's. Tá legal? Então vamos lá dar uma olhada aqui. Primeira coisa, para a gente começar a se organizar. Na paralisia facial periférica, a lesão está no nervo facial e não no músculo da mímica facial. Por que eu começo a aula aqui assim? Porque é muito comum o paciente chegar e o pessoal usar corrente excitomotora numa paralisia facial periférica, viral, de Bell's, achando que está tratando. E aí começa as discussões. Então, como eu sei que acontece isso aqui, então eu estou propondo assim, uma discussão, para a gente poder avaliar de uma forma mais coerente. Então veja, paralisia facial é do nervo facial, é paralisia do nervo facial, tá? É uma lesão no nervo facial e não no músculo da mímica facial. O músculo não responde, pois existe uma lesão na via eferente. Ou seja, o estímulo nervoso é desenvolvido voluntariamente pela vontade do indivíduo a nível de córtex, mas ele não chega ao músculo, por existir uma modificação da via nervosa. Que modificação é essa? Ou é uma neuropraxia, ou uma axonotemese, ou uma neurotimese. Uma dessas três aqui. Então, falou em paralisia facial do nervo facial e não da musculatura. A musculatura não tem nada a ver. Ela só não funciona porque não chega estímulo nela. Então vamos lá. O grande erro da terapia para a paralisia facial está na falta de critério de avaliação. Existe uma paralisia dos músculos hemifacial, mas esses músculos não há modificação, não há alteração nele. Ele está sadio. E sim, não chega estímulo nervoso, pois temos uma neuropatia decorrente de complicações patológicas no nervo facial e não no músculo. O músculo histologicamente está normal. Quer dizer, não tem nada de errado nele. A junção mioneural está normal, está tudo certo. O problema é que não tem o quê? O potencial de ação que tem que chegar na junção mioneural. Não é culpa dele, é culpa do nervo. Então não adianta ficar estimulando o músculo. Você está fazendo coisa errada. Tá? Quando o profissional estimula o músculo com corrente excitomotora visando uma ação muscular, comete um erro grave. Ou seja, quando você recebe uma paralisia facial e você já inicia o tratamento com correntes excitomotora, o erro é grave. Pois esses músculos não são faradizáveis. O que quer dizer não são faradizáveis? Estímulo no músculo normal é faradizável, é dentro do campo farádico. É de 0,05 milissegundo até 10 milissegundos. Isso chama campo farádico. Integralidade de via eferente, junção mioneural e músculo, está tudo certo. Então eles respondem. Então esses aparelhos com excitomotor que tem no mercado, os pulsos é de 1 milissegundo, 5 milissegundos, 2 milissegundos, depende do fabricante, está tudo certo. Agora, se ele não é faradizável, o que vai acontecer? Não temos integralidade da via nervosa motora. Isto em paralisia facial periférica de Bell's. Nelson, e na paralisia facial de hemiplegia, por exemplo? A lesão no primeiro neuromotor, o segundo e as vias estão íntegras. Se você quiser fazer, nada te impede. Não sei que conduta é essa, mas você tem o segundo e as vias nervosas estão íntegras, e o músculo também.
Quem assistiu a aula de correntes excitomotoras vai perceber que existe uma divisão disso aí. Isso é necessário saber. Essa estimulação não leva a lugar nenhum, pois, para provocar uma contração neste músculo denervado, precisamos de intensidade muito alta, em torno de 3 a 4 vezes mais do que se o músculo estivesse com a via nervosa íntegra. Então, se ele estimularia normalmente com 5 mA, precisaria de 15, 20, 30 mA para ele poder desenvolver a contração. Porque ele é um músculo denervado. Você tem que gerar um curto-circuito ali, né? Onde a junção esteja no meio disso para despolarizar. Então, quer dizer, se tem alguma coisa de errado. E isso pode levar a alterações miofaciais, que em algumas situações é dado o nome de inervação anômala. Isso não existe. A corrente não faz isso. Isso aí o pessoal inventou o nome e jogou aí. Tá? Não é possível uma corrente elétrica excitomotor de baixa frequência ou de média, sei lá, provocar inervação anômala. Você está louco. Isso não está correto. Esse defeito na mímica facial é apenas uma lesão miofacial. Há uma lesão na fáscia. Você provoca uma contração forçada e fez aderência, pode fazer fibrose, pode complicar, lógico que pode. Mas se o cara tiver essa alteração na mímica e ele se for tratado precocemente, desaparece. Quer dizer, eu já recebi gente assim aqui, deu tempo, não tinha fibrosado ainda. Então deu para recuperar a mímica. Muitas vezes a pessoa volta ao nervo, há uma reinervação e fica um defeito na face. Aí o cara vai, isso é inervação anômala. Não é nada disso. Isso é uma lesão miofacial que não foi cuidada, ela foi provocada por uma contração de intensidades altíssimas e aí deu problema, fibrosou e ficou. Aí tem que fazer plástico, um monte de coisa, aí é outro departamento. Mas isso aqui é conversa mole. O tratamento clínico é bem conhecido na paralisia facial periférica. O objetivo principal é reduzir o edema do nervo facial, pois isso leva a uma compressão deste, principalmente no orifício estilomastoide, que normalmente leva a uma neuropraxia. Então, o que é isso? Olha, vamos supor, você teve uma ação viral, uma agressão viral, irritou o nervo. Então, o que acontece no nervo? Gera uma inflamação, uma neurite. É uma agressão. Então, você tem inflamação, o nervo expande. Ele demacia pelo processo inflamatório específico. Só que ele passa dentro do forame estilomastoide, ele é que nem torcer o pé com bota, né? Quer dizer, o pé incha, a bota aperta. É a mesma coisa. Então, o que acontece? Faz o seu quê? Uma neuropraxia ali. Quer dizer, o nervo inchou, aumentou o volume e passa por um lugar que passa justo. Então há um aumento de volume e o orifício não abre. Aí começa a neuropraxia. Esta pode levar a uma isquemia. Se você não cuidar direito, se for um edema significativo e demorar muito para cuidar, essa isquemia pode lesar definitivamente o nervo facial, provocando uma denervação valeriana. Como assim, Nelson? Você vai lesar primeiro a bainha de mielina, aí o neurotubo está ali embaixo, se a isquemia for violenta, lesa o neurotubo. Desenvolve o quê? Uma axonotimese. Ou seja, o nervo não tem onde crescer mais, porque aí lesou todo mundo. Então, pode uma neuropraxia evoluir para isso? Lógico que pode. Está ocorrendo uma compressão, essa compressão pode gerar uma isquemia, e essa isquemia pode aumentar, em vez de uma neuropraxia, que não tem comprometimento do axônio, pode gerar uma lesão definitiva, uma degeneração valeriana. Isso pode acontecer. Neuropraxia que estou falando tanto. Grau leve de lesão, comprometendo a bainha de mielina. Se a causa persistir, pode acometer o endoneuro, que é o tubo onde o nervo cresce. Embora completamente paralisado, o músculo completamente paralisado, o nervo responde a estímulo e conduz o estímulo,
O problema é que nós temos aqui a neuropraxia, isso aqui, ó, essa deformidade aqui. Esse estímulo vem e se perde aqui, ó, e não chega no músculo. Se a causa for amenizada, a recuperação será completa, sem sequela. Então, na paralisia facial viral, por exemplo, é isso que acontece. Essa isquemia que faz isso aqui, ó. Lá, geralmente é lá no orifício estilomastoide. Bom, entendemos até aqui. Vamos ver outra coisa. E a axonotimese? O que é, Nelson? Perda da continuidade do axônio. Tá? Mas o tecido conectivo, chamado endoneuro, continua intacto. Aqui, ó. Percebe aqui, ó? Aqui, isso aqui é o endoneuro. Aqui é o axônio. Então, se tiver em condições satisfatórias, o axônio pode crescer até 1 milímetro por dia, reinervando, se tudo tiver certo, reinervando futuramente. Só que eu tenho aqui uma axonotimese. A manutenção desse tecido garante um tubo para o crescimento do axonial. Esse é o objetivo principal para uma perfeita regeneração. Legal. Aqui está o normal e aqui eu estou com uma axonotimese. Mas se eu perder esse endoneuro, eu caio numa degeneração valeriana. É outra conversa. Isso aqui, ó. Neurotimese. Maior prejuízo, onde temos a lesão do axônio, do endoneuro e da baía de Melina. Acabou tudo aqui, ó. Não tem nada aqui, ó. Teremos a degeneração valeriana, que ocorre no segmento distal. Aqui, ó. O axônio proximal perde o tubo neural e a regeneração natural é impossível. Então, isso é um problema. A paralisia facial acontece isso, olha, muitas vezes o cara vai fazer uma secção de um tumor e secciona o nervo facial. Ou ele está dentro de uma parótida, pode acontecer isso aí. Um acidente, né? Um tiro, uma facada, sei lá, alguma coisa secciona, você cai nisso aqui. Bom, não sei se tiver isso aqui. Olha, não é fisioterapia, é isso aqui. A solução em caso de denervação absoluta é a neurorrafia. Isso aqui, ó. O cirurgião vem e sutura o nervo e espera manter o endoneuro, né? E o nervo cresce dentro desse tubo. Está aqui, ó. Agora, e se isso não der certo? Você tenta o enxerto. Você tira um pedaço de nervo de algum lugar que não faça falta e faz o enxerto, né? Para ver se você consegue conduzir o crescimento axonial no endoneuro e reinervar. Aí é outra conversa, numa outra situação. Voltando ao assunto. As causas de paralisia facial periférica são viral, que é a mais comum, traumático, tumoral ou idiopático. Existe um posicionamento pouco aceito pela comunidade médica, que seria a paralisia facial por choque térmico, provocando um edema reacional no nervo e a praxia do mesmo. No orifício estilomastoide, que acontece exatamente isso, como fosse o viral, mas mas requer estudo mais claro e completo desse tipo de lesão aqui. Tem pessoas que entendem, tem pessoa que não aceita, tem pessoa que aceita. Eu já tive vários casos aqui com essa história, né? Dia de calor, noite de calor, tal, o cara deitado com o ventilador em cima dele. Ele deitou de um lado, a hora que está transpirando, virou, pegou, né? Resfriou subitamente a região e o cara acordou já com uma paralisia facial. Foi tomar água e o cara começou a cair pelo canto da boca. Eu já tive vários pacientes assim. Só que você sabe, não tem muita comprovação como é que funciona isso. E tem a literatura também, fala muito pouco, né? Eles não têm muita definição, conceitos bem definidos. Mas está tudo certo. Quando estabelecemos ou quando recebemos o paciente com paralisia facial, muitas vezes com causas idiopáticas ou por ação viral, tá? Uma inflamação na garganta, uma inflamação de ouvido, pode desenvolver isso aí. Teremos que agir pensando no edema do nervo
e devemos partir para a área sobre o orifício estilomastoide, logo abaixo do pavilhão auditivo e posterior à glândula parótida. Nesta região, devemos trabalhar com recursos que possa favorecer a drenagem do edema no nervo. Isso reduz a neuropraxia e diminui a possibilidade de isquemia e destruição do endoneuro e da bainha. Então, essa é a ideia que nós temos ter quando a gente recebe uma paralisia facial. Tá? Eu sei que tem um edema ali, pode ser viral, pode ser choque térmico, ou idiopático. Eu vou tentar trabalhar ali, porque ali eu sei que tem complicação. Esse tratamento visa redução da neuropraxia, proteção do endoneuro e da bainha de mielina e melhora no potencial de condução do nervo. Essa terapia será prejudicada se realizada em períodos pós-paralisia superior a 4 dias. Quer dizer, o paciente chega muito tempo com 10 dias de paralisia, quer dizer, a chance da isquemia já ter detonado bainha, já começou a comprometer o endoneuro, é grande. Né? A não ser que seja muito bem medicado. Né? O ideal é iniciar entre 48 horas a 72 horas do início da paralisia. Que aí você entra com medicamento, normalmente é corticoide, e você entra com os recursos para ajudar a reparação daquela situação. Existe recurso, só depende de conhecimento. O tratamento nas primeiras 72 horas seria uso de ultrassom pulsado atérmico a 10%. Pulsado em a 10%. Intensidade aproximada de 1,5 watts por centímetro quadrado. Mas sempre é necessário fazer um cálculo de atenuação. Na aula de ultrassom, eu ensino a fazer os cálculos de atenuação. Para você chegar com uma dose entre mais ou menos 0,8 a 1,2 watts por centímetro quadrado no nervo. E laser de arseneto de galho, 904. Aquele que a gente não enxerga. Técnica de aplicação pontual. A intensidade eu usaria, né, para chegar ali, de 25 a 30 milijoules de energia a 1 centímetro de profundidade sobre a região acometida. E o uso de correntes polarizada. O pessoal fala, ninguém usa mais corrente polarizada. Espera aí, corrente polarizada não é isso não. Tá? Se você conhecer a ação polar, dá para usar em muitas coisas interessantes. Numa delas é em paralisia facial. Por quê? Eu vou usar uma corrente DF, MF e CP, diadinâmica de Bernard. Não se usa mais. Usa sim. Os equipamentos, todos eles vêm com diadinâmica de Bernard, mesmo os importados. Técnica troncular. O polo positivo sobre a região de edema, onde? Região do orifício estilomastoide. E o polo negativo na extremidade do ramo. Tempo de aplicação por corrente, 1 minuto e 30 segundos, cada corrente. Nos ramos temporal, zigomático e mandibular. Aqui o zigomático pega o bucal também, né? Você pega no meio dos dois. Então veja, isso é uma conduta terapêutica legal. Nelson, mas efeito polar debaixo do polo positivo ocorre coagulação e do negativo liquefação. No polo positivo, você produz diminuição da permeabilidade lipoproteica, da membrana lipoproteica. No negativo, se aumenta. No positivo, você diminui a atividade metabólica local. Você diminui a excitação tecidual. No negativo, aumenta. Entendeu? E, Nelson, mas se queimar, olha, W, que é calor, é igual a I ao quadrado vezes T, tempo de aplicação, vezes R, resistência da pele, vezes K, constante de permeabilidade. Se você tiver uma equação certinha disso aí, você não queima ninguém, não. Agora, precisa saber, precisa pegar lá na aula de dinâmica, de polarização, eu tenho uma aula também que eu falo sobre eletroporação, precisa saber essas coisas, senão fica... Eu já montei esse canal, porque existem aulas em cada módulo, como você teve na faculdade, está tudo lá. Você tem que ler, tem 5 aulas de base de eletro de baixa e média frequência. Por causa disso. Que a indicação não é indicação, é analgésico, anti-inflamatório, não é isso. Você tem que saber o mecanismo, senão não vai para nenhum lugar.
Isso é uma boa conduta terapêutica. Nelson, pode usar aqui ondas curtas pulsado? Não. Micro-ondas pulsado? Não. Radiofrequência? Calor? Não. Posso usar dinâmica interferencial vetorial? Olha, até poderia na região aqui, você diminuir a atividade ortossimpática. Tudo bem, mas eu já fiz e não tive bons resultados. TNS, não tem o menor intuito TNS aqui. Tá? Como não tem, ficar estimulando com corrente citomotora. Eu estou cuidando de uma neurite. É isso que eu estou fazendo. Aqui, colocação de eletrodo de corrente dinâmica Bernard. Troncular. Polo positivo aqui, ó. A glândula está aqui, o nervo está saindo por aqui por baixo. Aqui é o canal. A hora que ele sai, entra no canal específico, né? Estilo mastoide. O positivo cobre essa área toda aqui. E os eletrodos não podem ser muito diferentes do tamanho. O ideal é usar quase que o mesmo tamanho. Positivo aqui, negativo no temporal. Positivo, negativo aqui, ó, no zigomático e bucal. Positivo e negativo no mandibular. Está aqui, ó. E aqui, para a gente lembrar os ramos. No cervical, eu não uso nada. Aqui, mostrando uma foto, esse aparelho eu uso também, mostrando, olha, positivo aqui, negativo aqui, ó. Positivo aqui, negativo aqui. Eu acho essa aplicação um pouco errônea, né? Porque o forame está aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Só que deveria estar um pouquinho mais abaixo, mas é uma foto de trabalho, né? É mais para mostrar isso aqui. Então, isso é interessante. Isso é a primeira situação. A área de ultrassom, de usar o ultrassom pulsado, é nessa área aqui, ó. Tem nada de fazer aqui. É aqui, tá? Olha, a área do tratamento com laser é aqui, tá? Então, eu tenho que dar isso aqui, o tratamento é aqui, a encrenca é aqui. 10. Assim que iniciar o esboço de uma contração voluntária, eu notar pequenas contrações quando você está usando a corrente do tipo CP. Por que a CP? A CP é uma variação de 1 em 1 segundo de 100 Hz, 50 Hz. Na saída de 100 para 50, isso é excitante. Essa corrente não é para isso. Não é para fazer contração muscular. Mas você percebe que dá uma pequena contraçãozinha quando ele sai de 100 Hz para 50 Hz. Então me interessa isso aqui, porque a largura do pulso da CP, na Europa, que a frequência de rede é 50 Hz, é em torno de 10 milissegundos, está dentro do campo farádio. Aqui no Brasil, como é 60, é 8,6 milissegundos. Então está abaixo de 10. Então ele estimula só o quê? Fibra faradizável. Então, se você notar uma contraçãozinha, que já fica esperto. Ou seja, devemos iniciar a estimulação proprioceptiva na superfície onde notou a contração. Uso de escovinha, kinesiotape, percussão. E se perceber um bom esboço, está esboçando bem voluntariamente, aí sim. Aí é hora de usar a estimulação de corrente citomotora. Percebe que passou um caminhão para depois entrar nessa estimulação citomotora? A técnica é bipolar, eu vou mostrar para vocês a técnica. Isto já estaremos no final da recuperação. Daí para frente é um tapa. Tá? Agora, se o paciente chega com 3, 4 dias e você já entra em estimulação, tudo isso que eu falei ficou, se Deus ajudar, vai. Se Deus nos ajudar, não vai. Então, para parar dessas discussões que eu tenho visto aí, inclusive de trabalho de estimulação elétrica em paresia facial. Brincadeira, pô. Olha aqui, ó, técnica de aplicação em corrente citomotora bipolar. Olha, o frontal, o obturador dos olhos, elevador da asa do nariz, o zigomático maior. Aqui você pode pegar o articulador da boca. Isso é uma forma. A hemiplegia é de um lado só. Então, você vai fazer de um lado só, do lado que o cara não consegue mexer. Ou essa técnica aqui, ó, tá? Mesma coisa. Tudo isso que você faz desse lado é o mesmo do outro lado. Tá legal? Ou de perfil, né? Só para você ter uma ideia. Esse é o lado, de repente os vão fazer dos dois lados, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Aqui, orbital, os zigomáticos e o articular da boca. Tá bom, aí isso é fazer estimulação elétrica, né, na hora certa.
No início do tratamento, deve realizar sessões diariamente. E quando notar pequena contração voluntária, de aplicação dia sim, dia não. Por quê? Você faz isso? Porque, negada, enquanto não estiver passando estímulo, eu tenho edema, eu tenho compressão, eu posso ter isquemia, eu não posso marcar aqui, não. Então, ele faz aplicação todo dia. Quando começar a esboçar a contração muscular, eu falo, olha, edema controlado. Aí eu posso fazer aplicação dia sim, dia não. Aí instruir o paciente a realizar exercício em frente ao espelho, movimentar dentro da boca pedacinho de gelo, né? Então, tentar aqui no espelho fazer movimentos, pedaço de gelo dentro da boca, jogando de um lado para o outro. Mascar chiclete, eu não gosto muito, né? Mas muitas vezes até dá. O perigo é o cara machucar toda a bochecha por dentro, né? Então precisa ter cuidado. Nesse momento, toda a cinesioterapia específica para a paralisia facial deve ser usada, com auxílio daquelas próteses intrabucal para fazer exercício, juntamente com você pode continuar com a corrente excitomotora. É isso. Isso é um padrão de tratamento justificado, tá? Muito obrigado pela atenção, desculpe, né, se demorou muito. O pessoal perguntou, muita gente escreve, Nelson, pô, mas como é que é? Então, aí quando teve o canal, você põe no canal pra gente ver. Teve muita gente discutindo isso, acho que tinha umas 15 ou 20 pessoas ligando, conversando comigo, pedindo para a gente fazer isso daí. Eu vou fazer várias aulinhas dessa aqui. Tem um monte de síndrome do piriforme, tem um monte de coisa. Usa elétron, usa só manipulação. Não, tem um monte de coisa que pode ser feita. Vou preparar uma outra aulinha, vou deixar aí no YouTube. Abraço para vocês. Tá tudo muito bom a todos. Felicidades também. Falou? Abração. Peraí, tem mais uma coisinha aqui. Aí. Uma bibliografiazinha para ajudar aí.